Balanço do que passou, planejamento para o novo ano, todo final e início de ano é a mesma coisa. Mas por que muitos dos novos projetos não saem do papel? E às vezes acabam se transformando em sonhos que parecem impossíveis de se realizar. Para ajudar a entender e mudar essa realidade, eu converso agora com a especialista em comportamento humano e Master Coach, Andréa Deis. Olá, Andréa, seja bem-vinda ao quadro de entrevistas. Obrigada, Ingrid, é um prazer estar com vocês. Bom, é o que normalmente acontece, né? Essa época do ano, finalzinho de ano, férias, início do novo ano. Muitas pessoas fazem aquele balanço, como eu falei no início, e aqueles projetos não saem do papel. Por que isso acontece? A síndrome da procrastinação, né? É a síndrome, eu costumo dizer, da juventude, né? Eu sou tão jovem ainda, né? Falta tanto tempo ainda. Então, muitas coisas eles acabam não saindo do papel porque não surge. Existem dois estágios na vida, Ingrid. Existe o estágio do importante e o estágio do urgente. Quando é importante, você coloca lá nas suas metas que você precisa realizar, mas ainda é importante, ele não chega a ser urgente, porque ele ainda não está no topo, ainda não é ele que mantém a sua sobrevivência. Quando ele se faz urgente, de repente eu recebi uma sentença final. Acabei ficando desempregado, não tenho mais perspectiva de ir. Cheguei numa idade, na minha curva de linha de consagração do mercado, onde eu percebo que não consegui consagrar e agora não sei o que vou fazer. Então, infelizmente, o ser humano ele costuma mais agir no vermelho do que receber os sinais que a vida dá. Então, quando a gente fala de agir no importante, a gente precisa fazer um breve diagnóstico, breve. Não pode demorar muito mais do que um dia para se falar, porque não somos caranguejos e não temos tendência para ser caranguejo e andar para trás. Então, fazer um breve diagnóstico de como foram as minhas realizações de 2014 e dentro do que eu esperava, quanto eu atingi. Aí eu faço a seguinte pergunta: os objetivos que eu tinha para 2014 eu não atingi por quê? E começo a identificar as causas que eu não atingi. Aí eu faço uma outra pergunta, com o chapéu branco, sem me culpar, sem argumentar, só diagnóstico, porque também isso é uma grande questão. Se para cada questionamento que você fizer, você começar a argumentar, justificar o que você não fez, você vai procrastinar, você vai se justificar e se proteger tanto que você não vai realizar. Por isso agora, chapéu branco, né? A bolinha branca. Esses fatores, esses objetivos que eu tinha para 2014 eram importantes para mim? Se eram muito importantes para mim, por que não realizei? E é o sinal amarelo. Devo realizar e vir por verde? Aí eu começo a fazer o quê? Um questionamento de objetivos. E separo, no mínimo, aí 3 grandes objetivos, 3 grandes marcos para o início de janeiro a julho, de julho a dezembro também 3 blocos. E vou começar a brincar com esses objetivos. Mas a grande causa da não realização é a falta de sintonia com o tempo, né? A procrastinação e o nível da grade de prioridade que nem sempre eu consigo perceber o que é importante, o que é urgente e como esse tempo passou. Então, na verdade, o importante é fazer esse balanço, fazer uma listagem e avaliar o porquê não se cumpriu cada objetivo. Exatamente. E não ficar se culpando, né? Porque não adianta. Senão, ó, sinalzinho preto, né? Não, se culpar, justificar ou buscar culpados, né? Eu não realizei porque o meu chefe não deixou, porque a minha esposa me impediu, porque os meus filhos, eu tive outras prioridades com os meus filhos. Tudo isso é sinal amarelo, justificativa. Eu estou deixando de assumir a responsabilidade pelo que eu deveria ter feito. Então, muito mais inteligente é você estabelecer esses objetivos para 2015, colocar metas claras e palpáveis e mensuráveis e realizáveis. Claras, palpáveis, mensuráveis e realizáveis. E quais os fatores que impedem as pessoas que fazem todo esse procedimento de não atingirem os objetivos? Não criar datas mensuráveis, deixar de criar um critério de acompanhamento, o medo, a falta de tempo, de timing, que a gente fala de percepção, de grade de prioridade do que é importante e do que é urgente. Disciplina também. Disciplina.
as desculpas, né? Amanhã eu faço, e aí a hora que eu chego em dezembro, amanhã eu faço, eu deixei 11 meses se passar e acho que em dezembro eu vou conseguir realizar. Então, a disciplina, a programação, mensurar metas, seguir metas, se comprometer, estar determinado a fazer, buscar cada vez mais parcerias. Muitas dessas nossas metas nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Então, uma das principais coisas para se realizar uma meta, a gente costuma dizer que é estágio de recomposição. O que é a recomposição? Você vai me dizer assim, olha, Andréa, eu não consigo um upgrade de carreira porque o presidente da minha empresa não me enxerga e eu dependo de outras pessoas. Certo ou errado? Ela pode alegar isso, mas pode tomar atitudes para mudar o quadro, né? Você falou a palavra-chave, então, atitudes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mensurar isso e criar uma recomposição, uma parceria. Então, que atitudes eu preciso fazer para estar mais próximo e visível desse presidente, para que ele me enxergue? Que competência será que eu deveria ter para ele me enxergar como uma pessoa capaz de realizar? Que competências ele e a sua empresa imagina que seria tão importante que fizesse com que me desse um upgrade? Então, as justificativas, os argumentos, a falta de visão sistêmica do todo, a falta de atitude, de programação e de disciplina e o medo são assim fontes sem tamanho mensuráveis de não realização. E isso enquadra também o campo pessoal, né? O campo pessoal também. O campo pessoal ainda mais deixar de assumir responsabilidades. Nós nascemos, Ingrid, com 3 responsabilidades, que todos nós nascemos iguais. Eu nasci igual a você, que nascemos igual a qualquer pessoa, com 3 características básicas. Vamos ver se você concorda comigo. Nascemos para ser feliz, né? Sim. Você consegue ir numa maternidade, olhar bebês e falar, esse nasceu, esse daqui vai ser infeliz, esse daqui vai ser triste, aquele vai ser presidente e aquele não vai ter condições nenhum de vida? Você consegue mensurar isso? Com certeza não. Não. Nós todos nascemos com a grande perspectiva de ser feliz. Nós todos nascemos pessoas que não tenham anomalias e que a gente considera funcionais, que ainda é a maior parte da população. Nós nascemos com competências diferentes, mas temos talentos. E, de repente, a falta de acreditar nesses talentos e de desenvolver e viver por esses talentos, muitas vezes nos colocam no final da fila. Mas por quê? Porque eu não fui investigar qual era o meu talento nato. Eu simplesmente aceitei. Então, a aceitação também nos impede de realizar. Nós vamos aceitando momentos. Te coloco ali, aquilo paga as minhas contas do mês, é o mínimo, então é o pé, não é o céu, e eu me mantenho naquilo. Então você também se aceitar e não se desbravar para viver dos seus talentos te impede de realizar. Então a primeira coisa que nós nascemos é para ser feliz, a segunda é para viver de talentos. Pessoas que não vivem dos seus talentos, elas se autoflagelam. E a terceira, ter bons relacionamentos. Se você pegar isso como propósito para 2015, certamente seus objetivos vão ser diferentes. Ter bons relacionamentos. O que significa ter bons relacionamentos? O que será que é um bom relacionamento, né? O que é uma boa amizade, uma boa parceria para nós? Quando a troca, né, a doação. Perfeito, é o ganha a ganha. Aquelas pessoas, né, cuidado com isso, aquelas pessoas que sempre nos procuram querendo, né, só usufruir do que você tem, cuidado. Aquela troca saudável eu tenho algo para te oferecer e você tem algo para me oferecer. Isso são relacionamentos saudáveis. Se você pegar isso como os 3 critérios, que você nasceu para ser feliz, ou seja, você não vai se deprimir, você não vai ficar com a sua caixinha vazia. Caixinha vazia ela é terrível para te sucumbir assim, de um monte de coisas ruins, de depressão, de doença, de tristeza, de amargura, de frustração. Show, joga isso. O que você chama de caixinha vazia para a pessoa que está em casa? É o nosso caixa vazia cabeça vazia, oficina do diabo. Tá. O né? famoso ditado. É o famoso ditado, né? Se você deixa a sua caixa vazia, é igual o coração vazio. Você começa a produzir, você começa a ser muito mais suscetível a influências externas. E tudo que as pessoas falam, você leva como uma verdade. Sua caixa está vazia. Então, deixar a caixa
cheias significa pessoas produtivas. Ontem eu estava numa empresa e me disseram assim, caramba, mas quantas horas tem seu dia? 48 horas? Porque hora você está aqui, hora você está lá. E aí vem o ditado dos mais velhos, se você quer realmente alguma coisa, peça para o ocupado. Porque o desocupado nunca tem tempo e o ocupado certamente vai realizar o que você pediu. Então a caixa cheia, Ingrid, ela te motiva, ela faz você correr, porque ela te gera tanta adrenalina que você vai ter que estourar em alguém, senão você explode. E quanto mais você se potencializa, é como um cavalo selvagem em uma mata. Cara, ele sai e vai. Agora a caixa vazia não. Começa a dormir. Ai, que preguiça, hoje eu durmo um dia, amanhã eu quero dormir 3, no terceiro eu estou em depressão, não saio mais da cama. Então a gente precisa ter esses motivos e perceber que os desafios, os problemas e as adversidades não vão deixar de acontecer. O que vai acontecer são os seus motivos, os seus motivadores que vão fazer com que a sua vida ganhe esse movimento, essa dinâmica. Os seus objetivos é uma grande mola propulsora para você realizar. O quanto mais motivos você tiver, mais objetivos, menos caixa vazia você vai ter. Cara, eu falo 6 que é o mínimo. Se você for pegar a minha caixa, você não tem noção. Vai indo, vai aquilo. Você quer ter alguma coisa, dê para o ocupado, porque o desocupado nunca vai ter tempo. Então isso é uma grande percepção que muitas vezes a gente se subestima a nossa capacidade e superestima o que os outros podem fazer. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? O marido do vizinho é o melhor, a empresa do vizinho é a melhor. Se a gente começar a olhar para dentro da nossa casa, para dentro de nós, certamente nós vamos fazer aflorar ali muita coisa boa e que vai fazer com que 2015 realize os nossos objetivos. A responsabilidade de realizar eles não é do mundo, é nossa, é das nossas mãos, né? Ela está aqui, nos meus 10 dedos e na força que eu tenho de acreditar nisso. Acredita, busca, gera ação para que isso mude a atitude, sai da zona de conforto que certamente seus objetivos vão se realizar. Bom, André, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no quadro de entrevistas do Metropolitano de hoje. Se você quiser deixar as considerações finais, um telefone para contato. Então, meu telefone é 11 3853 6248, andre@andreades.com.br. E eu acho que as principais considerações que eu deixo não delegue a sua vida para ninguém. Seja você o comandante da sua própria vida. Né? Se você quer que algo aconteça, seja o propulsor disso. Né? Não se justifique, não se lamente, se programe, se dedique e faça com que 2015 seja único e não mais um na sua vida. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Obrigada, Ingrid. Bom, e não basta sonhar, é preciso atitude para que os projetos se tornem realidade. Nós encerramos o quadro de entrevistas de hoje, desejando a todos sucesso hoje e sempre. Nos encontramos na próxima edição. Até mais!